Olá! No capítulo 10 do nosso Manual de Ética Profissional do Advogado, volume da coleção Direito Sistematizado da Editora Foco, nós trazemos a você mais um short vídeo envolvendo um tema muito importante de ética, que é o das incompatibilidades. Só para você se lembrar, as incompatibilidades vêm previstas nos artigos 27 e 28 do Estatuto da OAB. Em verdade, o artigo 27 do Estatuto nos traz um conceito, dizendo que as incompatibilidades geram a proibição total para o exercício da advocacia, diferentemente dos impedimentos, que geram proibição parcial. E o artigo 28 do Estatuto nos traz aí sim um rol das atividades consideradas incompatíveis, ou seja, se alguém exercê-las, esse alguém será totalmente proibido de exercer a advocacia. O artigo 28 tem um rol extenso de 8 incisos e eu cuidei aqui de trazer especificamente a você um short vídeo envolvendo o artigo 28, inciso 2º do Estatuto da OAB, que trata das incompatibilidades de diversos atores do mundo jurídico. Veja aí na tela comigo. As incompatibilidades que eu vou trabalhar com você aqui são aquelas do artigo 28, inciso 2º do Estatuto da OAB, que dizem respeito aos membros do Poder Judiciário, aos membros do Ministério Público, aos membros dos tribunais e conselhos de contas, aos membros dos juizados especiais, da Justiça de Paz, os juízes classistas e todos aqueles que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta ou indireta. Voltando aqui comigo. Então perceba você que o artigo 28, inciso 2º do Estatuto nos traz, em verdade, 7 grupos de pessoas consideradas incompatíveis, a começar com os membros do Poder Judiciário. Obviamente, os integrantes do Poder Judiciário são incompatíveis, são totalmente proibidos de advogar. Juízes, desembargadores, ministros dos tribunais superiores, todos eles são incompatíveis com a advocacia. De fato, seria um absurdo que um desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região pudesse, por exemplo, exercer a advocacia. Configuraria, inclusive, uma concorrência desleal com outros advogados que não são membros do Judiciário. Para evitar isso, o Estatuto da OAB proíbe totalmente o exercício da advocacia pelos membros do Poder Judiciário. Cuidado com um detalhe. O Supremo Tribunal Federal, do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1127, dígito 8, analisando o artigo 28 do Estatuto da OAB, decidiu o seguinte: olha, os membros do Judiciário de fato são incompatíveis, sim. Só que alguns dos membros do Judiciário não são incompatíveis. Significa dizer que alguns membros do Judiciário poderão advogar. Sabe quem? Os membros da Justiça Eleitoral, especificamente no Tribunal Superior Eleitoral e nos tribunais regionais eleitorais, que sejam oriundos da classe de advogados. Os artigos 119 e 120 da Constituição Federal tratam da composição da Justiça Eleitoral, tanto no TSE quanto nos TRS. E o Supremo decidiu que aqueles membros do Tribunal Superior Eleitoral que sejam oriundos da classe de advogados e aqueles membros dos TREs, dos Tribunais Regionais Eleitorais, que também sejam oriundos da classe de advogados, eles não serão incompatíveis. Eles poderão continuar a exercer a advocacia, em paralelo a atuarem na Justiça Eleitoral, ressalvado, claro, a inviabilidade de eles advogarem perante o próprio órgão jurisdicional em que exercem essa função judicante. Ok? Também são incompatíveis, ao lado dos membros do Poder Judiciário, os membros do Ministério Público. Então, os promotores de justiça no âmbito estadual, os procuradores da República no Ministério Público Federal, os procuradores do Trabalho, MPT, os membros do Ministério Público Militar, todos eles são incompatíveis com a advocacia, inclusive sendo alcançados os servidores do Ministério Público. Temos decisões da própria OAB no sentido de que os membros do Ministério Público, não só os membros diretamente, os promotores de justiça, os procuradores da República, mas também os servidores do Ministério Público estão abrangidos pela incompatibilidade. Quem mais que é incompatível? Veja lá na tela comigo. Membros do Judiciário, membros do MP, membros dos tribunais e conselhos de contas, um auditor de um tribunal de contas, um conselheiro de um tribunal de contas também é incompatível. Os membros dos juizados especiais igualmente são incompatíveis. Voltando aqui comigo, aqueles membros permanentes dos juizados especiais são incompatíveis. Tá certo? Agora, cuidado. Os conciliadores, os juízes leigos que atuem perante os juizados especiais, eles
não são incompatíveis com a advocacia. Eles podem exercer, sim, a advocacia, só não podem advogar perante o próprio órgão jurisdicional em que exercem essas funções. Tá legal? Então, aqueles membros dos juizados especiais, aqueles que prestam uma atividade perene nos juizados especiais, sim, eles são incompatíveis. Agora, aqueles conciliadores de juízes leigos que sejam advogados podem continuar a exercer a advocacia, exceto perante o próprio órgão jurisdicional em que atuam. Na tela, além dos membros dos juizados especiais, os membros da Justiça de Paz, o juiz de paz que celebra casamento não pode advogar. Os juízes classistas, em verdade, os juízes classistas, voltando aqui comigo, não tem mais sentido o Estatuto da OAB não permitir a advocacia pelos juízes classistas, porque os juízes classistas foram extintos da estrutura da Justiça do Trabalho em 1999, por emenda constitucional. Mas é que o Estatuto da OAB é de 1994. E de 94 a 99 havia no Brasil, na Justiça do Trabalho, os juízes classistas. Esses eram incompatíveis, não poderiam exercer a advocacia. Voltando na tela, finalmente, aqueles que exercem função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta também são incompatíveis. Voltando aqui comigo, tais como aqueles funcionários públicos que atuam perante os departamentos de trânsito, julgando recursos de trânsito, ou aqueles funcionários públicos que atuam na estrutura das secretarias do meio ambiente, julgam autos de infração ambiental, julgam recursos em matéria ambiental, são incompatíveis com a advocacia. Tá legal? E com isso, então, nós concluímos mais um short vídeo. Obrigado pela atenção e pela confiança. Até mais.